Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de história, continuando a aula passada. Vamos lá? Então, na aula passada a gente viu como era a cultura até 1985, quando acabou o regime militar no Brasil, tá? A partir de 1985 vai ser mais democrático a situação e vamos chegar aos dias de hoje. Vamos lá? A aula de hoje é sobre a internet para a busca da cidadania e para a cultura, tá bom? Está na página 149 até a 159. A internet como recurso na busca pelo conhecimento e pela cidadania na atualidade. Então, os movimentos sociais acontecem há muito tempo na história. Lembra lá da Revolução Francesa? Foi um movimento social que ocorreu na França e que, mesmo sem internet, eles conseguiram se mobilizar. Hoje em dia, com a internet, com o advento da internet, facilitou a divulgação de algumas ideias de alguns movimentos. Então, por exemplo, uma pessoa que vive aqui no estado de São Paulo pode compartilhar ideias sociais sobre uma pessoa que mora no estado de Pernambuco, tá? E elas podem debater sobre isso e formar um movimento social integrado, que ocorre tanto no estado de São Paulo quanto no estado de Pernambuco, por exemplo, tá? E esses movimentos sociais, hoje em dia, são muito mais abertos e muito mais divulgados e discutidos devido à internet, tá? E é bem mais rápido essa conversa, tá? Hoje em dia se pode fazer uma chamada de vídeo entre os fundadores de movimentos sociais, tá? Pode ter uma discussão com um grupo grande de pessoas. Antigamente, já imaginaram conversar com alguém sobre os ideais dela em outro estado? Teria que conversar por carta. Houve uma época em que o governo, como a gente viu antes, selecionava o que podia ser dito ou não. Então, hoje em dia, com a internet, facilitou muito para a gente conversar sobre os movimentos sociais e debater o que acontece dentro da sociedade. Então, com os movimentos sociais, também houve o despertar de várias pessoas em relação a assuntos diversos, tá? Então, por exemplo, a causa do racismo. Então, houve esses tempos atrás uma, uma ação racista de um policial dos Estados Unidos e o homem negro acabou sendo morto pela polícia. Com isso, houveram muitas manifestações nos Estados Unidos, tá? Inclusive, a delegacia dessa cidade atearam fogo na delegacia, por exemplo. E com isso, várias pessoas do Brasil, de outros países, participaram do movimento social em prol do antirracismo, tá? Com Vidas Negras Importam, colocando nos seus Instagrams, nas suas redes sociais, em todo quanto é tipo de lugares, então no Twitter. E isso fez com que as pessoas se mobilizassem em prol daquela situação, tá? Então houve um movimento social de pensar naquela situação. Há algum tempo atrás isso não haveria, não teria essa possibilidade de todo mundo se envolver com essa situação que aconteceu nos Estados Unidos. Tá? Esse é só um exemplo, tá? Então, o uso da internet pelos movimentos sociais se dá muitas vezes por meio de sites que divulgam projetos sociais, compartilham ações e trocam experiências. Então, além de situações polêmicas que existem no mundo, também existem pessoas que compartilham os projetos que fazem em prol de alguma problemática que eles acham necessário ser trabalhado. Então, como exemplo, a gente pode citar o projeto A Cor da Cultura, que é um projeto educativo que valoriza a cultura afro-brasileira, divulgando as suas ações por meio de um site, tá? Então, por exemplo, essa foto é um instrumento de percussão de origem africana, tá? E essa cultura africana é disponibilizada no Acordo da Cultura, como um projeto social. E muitas pessoas acessam
devido à internet. Outro movimento que faz uso da internet é o Web para Todos, um projeto que busca mobilizar as pessoas, as empresas e os profissionais sobre a acessibilidade digital, ou seja, o acesso à internet por pessoas com deficiência. Então, as ações desse movimento incluem troca de experiência e de conhecimentos e a formação de profissionais que atuam na criação de sites. Então, muitas vezes, uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, não vai poder utilizar os meios digitais como a gente. Então, e aí eles acabam não utilizando. Então, com o Web para Todos, existe uma acessibilidade digital para ajudar com que essas pessoas possam utilizar a internet, possam utilizar esse meio de comunicação que é muito utilizado por todo mundo, tá? Então, tem aí um deficiente visual utilizando um celular com acessibilidade. A acessibilidade pode acontecer, por exemplo, por meio de aplicativos que facilitam a indicação de ícones e que fazem buscas e registros de mensagem por meio da transcrição da voz. Os desafios no uso da internet no dia a dia. Então, a internet, como a gente viu, pode ser muito usada para compartilhar ideias, compartilhar experiências, compartilhar ações que são erradas e que a gente tem que lutar contra essas ações para que elas não aconteçam novamente. Mas a gente também tem que tomar cuidado com a internet. Existem dois grandes problemas dentro da nossa sociedade, que é a disseminação de fake news e a prática de cyberbullying. Então, a gente vai falar sobre essas duas práticas que são prejudiciais na internet. As fake news são uma expressão em inglês que significa notícias falsas, ou seja, as notícias que são divulgadas que podem difamar uma pessoa ou um grupo. Então, esse grupo faz isso. Mas eu queria falar que ele faz coisas erradas, que ele rouba dinheiro das pessoas para que as pessoas não ajudem esse movimento social. Então, vamos falar, movimento social X rouba dinheiro dos seus adeptos. E vou mandar essa notícia para todo mundo no WhatsApp. As pessoas podem acabar acreditando, né? Então, as notícias são utilizadas para difamar, para falar mal de uma pessoa ou de um grupo. O problema é que muitas pessoas acreditam nessas notícias e compartilham com outras pessoas. Então, as consequências são pessoas e grupos que são julgados por ações que não cometeram, tá? Então, se eu falo que a pessoa X faz isso e divulgo para todo mundo e as pessoas acreditam e acabam divulgando, a pessoa X vai ser vista com maus olhos, tá? Vai ser vista com uma intenção diferente, tá? E isso é muito perigoso, tá? Há algum tempo atrás, por exemplo, uma mulher foi acusada de ser bruxa. Falaram que ela era bruxa, que ela roubava criancinhas. E aí começaram a divulgar essa fake news. E foram divulgando. E as pessoas se organizaram para ir até a casa dela e agredir ela. Vocês acham uma atitude correta? Então, alguém criou uma fake news para prejudicar aquela mulher e ela acabou sendo agredida por muitas pessoas devido a uma mentira, tá? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado com a internet. Então, recebeu uma notícia no WhatsApp, vai lá, vê se é de uma fonte confiável, vejam se essa notícia está em outros sites também. Quando que foi divulgada essa notícia? Porque muitas vezes tem gente que divulga notícias de anos atrás, que não é nem verdade mais, que nem acontece mais. Então a gente tem que tomar cuidado com as notícias que a gente recebe. Hoje em dia vocês estão com acesso à internet diariamente. Então tem WhatsApp, tem Messenger, tem inúmeras fontes de envio de mensagem. Então vocês podem estar recebendo fake news e estar espalhando fake news se vocês não estiverem atentos com os sinais. Então, procurem ver a fonte, tá?
Não espalhem coisas que vocês não sabem se é verdade ou não, ok? Cyberbullying é o bullying praticado por meio das redes sociais ou qualquer outro canal de comunicação da internet. Então, vocês sabem o que é bullying, que é agressão com outras pessoas por meio, pode ser por verbal ou física, tá? Dentro da internet, muitas vezes as pessoas sofrem o cyberbullying. As maiores vítimas do cyberbullying são crianças e adolescentes, pois esse tipo de ação geralmente acontece nas escolas. Isso vocês têm que tomar muito cuidado entre vocês. Não ficar fazendo piadinha com o outro, não ficar mandando foto do outro para outro amigo para zoar. Não tem graça. Quando passa do limite do engraçado, quando outra pessoa fica constrangida, quando uma pessoa fica ofendida, não é legal. Não é legal deixar ninguém ofendido, tá? Então, não tem graça mais quando a outra pessoa fica ofendida. Então, existem brincadeiras e existe bullying e ofensa. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque isso pode estar muito perto um do outro. Então, brincadeiras saudáveis, tá? Que não envolvam a pessoa, que não envolvam o tipo físico, que não envolvam cor do cabelo, cor dos olhos, nada. Brinquem sobre outras coisas, joguem jogos juntos, mas não façam piadinha com os outros, ok? Então, as maiores vítimas do cyberbullying são as crianças e os adolescentes, pois esse tipo de ação geralmente acontece nas escolas, onde convivem pessoas de diferentes origens, valores e etnias, ou seja, locais de grande diversidade humana. Isso significa que muitos praticantes do cyberbullying também são crianças e adolescentes. Por isso, uma das ações mais eficazes no controle a ele é a reflexão sobre o respeito ao próximo e a valorização da diversidade. Então, todo mundo é diferente, tá? Isso vocês sempre souberam. E a gente tem que respeitar as diferenças, tá? Respeitar o amigo, respeitar de onde ele veio, respeitar a cor do cabelo, tipo físico, tudo isso. O Brasil é o segundo país com mais casos de bullying virtual contra as crianças, tá? Então, uma pesquisa feita pelo Ipsos coloca o Brasil como o segundo país com maior incidência dos casos de cyberbullying no mundo. Foram entrevistadas 20.793 pessoas em 28 países. E segundo a pesquisa, em 65% dos casos, as redes sociais foram usadas como ferramenta para praticar as agressões. No Brasil, os perfis da internet são usados em 70% das vezes que uma criança é atacada nas redes. Nesse quesito, o país fica atrás de apenas 4 países: o Peru, a Argentina, o México e a Malásia. Em geral, o agressor é alguém que convive diariamente com a criança ou com o adolescente, principalmente colegas de classe. Então, vocês têm que tomar cuidado. Vamos mudar essa realidade do nosso país. Vamos ser mais amigáveis um com o outro. A gente está vivendo uma época em que todo mundo está conversando pelo WhatsApp, conversando pelas redes sociais. Então, cada um respeitando o próximo, sem brincadeira, sem zoação, sem mandar foto, sem mandar vídeo chato, sem mandar besteira para os amigos, tá? Respeitando os amigos, ok? Então, pensando nisso, vocês vão responder as questões da página 151, 155, 156 e 157, ok? Beijos e até mais. Cuidado com o cyberbullying e com as fake news. Tchau, tchau.